Olá, turma do terceiro ano, professor Giovanni de Sociologia, e aqui faremos nossa revisão dos conteúdos de Sociologia para avaliação do segundo período, tá ok, gente? Então, lembrando que estamos vendo aqui estamos trabalhando o conteúdo das TICs, né, que são as tecnologias da informação e da comunicação, tá certo? Até aqui nós já vimos os meios de comunicação e da informação e suas influências no mundo do trabalho, né? E a gente vai ver aqui agora de que forma esses artifícios tecnológicos influenciam na nossa vida cotidiana, tá? Vamos trabalhar o conceito de cada um e, ao final, faremos a análise de algumas questões, né, que supostamente podem estar na prova. Se não tiver da mesma forma que eu vou apresentar aqui, com certeza vai estar tratando do mesmo conteúdo, tá bom? E fiquem atentos ao vídeo. Se for necessário, revejam novamente, tá certo? Então vamos lá. Então, o que são as TICs, né, gente? Essa sigla TICs significa Tecnologia da Informação e da Comunicação, tá bom? Então, as tecnologias da informação e da comunicação, ou simplesmente TICs, são tecnologias que oferecem múltiplas perspectivas às pessoas, facilitando o processo de assimilação de algo novo, ou seja, de um novo conhecimento, tá certo? Então, todos os dias nós somos bombardeados, né, pelos meios de comunicação. Todos os dias você faz uso aqui de um aparelho celular, né, você usa o seu notebook, né, você usa o seu smartphone, né, você escuta uma música numa caixa de som, tá? Você coloca arquivos numa memória externa, tá certo? Você coloca arquivos num HD, tá bom? Então, tudo isso são essas influências, essas tecnologias no nosso dia a dia, tá bom? Então, de que forma essas tecnologias nos influenciam? Hoje, né, no mundo mais virtual do que nunca, né, com esse período de pandemia e tudo, todos os dias nós temos a necessidade de estar em contato, né, com todos esses instrumentos aqui que eu estou marcando, tá? Notebooks, projetores, internet principalmente, o rádio, né, que traz a comunicação, a televisão, né, que traz aí as informações para dentro das nossas casas. Muita gente não usa internet, né, ainda prefere ficar sendo informada por programas televisivos ou até mesmo programas via rádio, tá? Mas hoje o meio mais acessível é a internet, onde as notícias correm com mais rapidez, certo? Então tudo isso são influências das TICs na nossa vida, tá bom, gente? De repente, lá na avaliação, se porventura vir a cair uma questão com uma charge ou uma tirinha ou um cartoon falando de alguma dessas tecnologias, vocês vão ter que saber fazer a análise, certo? Então vamos ver aqui, analisar essa questão. Há um diálogo entre um telefone, né? Telefone antigo de fio, aqui o fiozinho aqui embaixo, né? E aqui um telefone celular, tá? E aqui você tem um notebook, não um computador. Então há um diálogo entre eles três aí, certo? Sendo que o celular mais moderno fala: o senhor pega o Wi-Fi, ele fala com quem? Ele fala com o telefone, né? O telefone de fio. E o computador, né, mais moderno, né, vai dizer: respeite seu avô, moleque. Então há um diálogo entre essas três tecnologias. E ele está querendo saber o seguinte: o diálogo na charge sugere o quê? Ou seja, o diálogo na charge sugere o quê? Tá? Sugere o uso dos meios de comunicação. O diálogo sugere um processo obsoleto que se torna os meios de comunicação, ou seja, os meios de comunicação ficam atrasados muito rápido e não servem mais para nada. Esse diálogo está falando da disputa tecnológica entre as empresas que fabricam objetos tecnológicos. Esse diálogo é uma crítica ao serviço de internet? Ou esse diálogo está falando sobre o excelente serviço de telefonia prestado ao país? Tá? Então, se cair uma questão semelhante a essa, o que é que você vai fazer? Você vai dizer que o diálogo está falando sobre o processo obsoleto dos meios de comunicação. Hoje você compra um celular, você passa um ano com esse aparelho,
No próximo ano já tem um modelo mais avançado, ou seja, ele ficou obsoleto o que você utilizava, dá a entender que ele ficou atrasado, que ele tem que ser atualizado, entendeu? Então a charge está sugerindo exatamente isso, esse processo de comunicação que é muito rápido e você tem que estar sempre se atualizando. Bom, próxima questão vai falar sobre tecnologia no mundo do trabalho, tá? Você está vendo o que aqui? Você está vendo, primeiro, uma faixa com o nome aqui, não há vagas, não é isso? E aqui dentro de uma espécie de fábrica, você está vendo que vários robôs, né? Ó, vários robôs. Inclusive um robô em que um humano, né? Em que um ser humano está como se fosse lixando o sapato do robô. É isso? Então, considerando a dinâmica entre a tecnologia e a organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a quê? É isso que ele está perguntando aqui, né? Na questão, ó. O que está querendo essa charge? Me dá uma ideia de quê? Me dá uma ideia de progresso? Me dá uma ideia de concentração do capital, ou seja, do dinheiro, do lucro? Me dá uma noção de sustentabilidade? Está relacionado à organização dos sindicatos? Ou à obsolência dos equipamentos, ou seja, equipamentos atrasados? Então, se tiver uma questão relacionada a essa charge na prova, você vai marcar a opção A, certo? Então, o que acontece aqui? A charge está falando de um pessimismo, ou seja, é uma crítica à questão do progresso. Porque você vê aqui uma fábrica lotada de robôs, né? Ó, lotada de robôs, e um ser humano prestando serviço ao robô, ou seja, quem está progredindo? Será que o mundo futuramente vai ser dos robôs? Eles sobreviverão sem a humanidade? Certo? Então é uma crítica à ideia de progresso. Aqui como eu já mostrei para vocês, certo? Caso caia uma questão semelhante a essa, a charge está criticando a ideia de progresso, tá bom? A próxima questão vai mostrar aqui uma charge, né, muito conhecida, tanto na disciplina de Sociologia, Geografia, né, que é uma imagem do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, que é uma crítica aos sistemas de produção capitalista, tá? Então, um tempinho para vocês analisarem a questão aí. E com relação ao assunto tratado na figura acima, é correto afirmar que... Então, preste atenção, se cair uma questão dessa na avaliação, você vai marcar aqui a questão relacionada ao que diz na opção B. A partir dos anos 70, o projeto neoliberal passa a ser o ideário de programa a ser implementado pelos sistemas capitalista, certo? Isso aqui vai contemplar a restauração da produtividade, da privatização, do enxugamento do Estado e das políticas monetárias. Ou seja, é uma crítica, né? O trabalhador está aqui dentro das engrenagens da máquina. É uma crítica que ele faz à exploração do trabalhador. Correto, gente? Então, adiante aqui. Ó. Se tiver uma questão relacionada à televisão, então você vai lembrar da palavra mídia. Né? A palavra mídia. O que é a mídia? São as notícias que correm e são veiculadas pela televisão. Certo? Ó, palavrinha mídia aqui. Ó. Então, o que diz o texto da charge? Ó poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Ou seja, essa charge está fazendo uma crítica, né, ao meio da mídia pela televisão. Certo? Ele está dizendo que a televisão ela forma a opinião das pessoas. As pessoas acreditam no que está sendo dito lá e não tem o próprio ponto de vista, certo? Então é uma crítica feita a esse meio de comunicação, a essa TIC, tá bom? Mais uma questão relacionada aqui à questão da informação. Então um tempinho para vocês fazerem aí a leitura desse texto, tá? Em seguida você vai fazer o que pede aqui, ó, a integração das redes de informação e do espaço virtual ao espaço geográfico corrobora com o conceito de, ou seja, corrobora, contribui, né? Então, o que vai acontecer aqui? O texto está falando do ciberespaço,
certo? O que é o ciberespaço? É o espaço virtual. Então, quando você analisar o texto, você vai ver que ele está falando da integração por meio das redes, né? Quando eu falo em rede, eu estou falando de internet, certo? A próxima questão vai falar sobre a influência da tecnologia. Bom? Então, leiam o texto com calma, em seguida você vai dizer aqui, ó. A integração da tecnologia com a construção de uma sociedade e do espaço geográfico no momento atual da história assinale o conceito de... Então, o texto acima, certo? Está falando sobre o que necessariamente esse texto. Ok? Então, se tiver uma questão semelhante a essa lá na avaliação, gente, você vem aqui para a questão B, certo? Questão B, que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o espaço, a espacialidade em rede. Está falando do processo de conexão de rede, tá? Que é o que nós chamamos de internet. Tá certo, gente? Então, basicamente, é esta nossa revisão da aula, tá bom? Estudem, além das questões das páginas que eu vou indicar lá no livro de Sociologia, revejam esse vídeo, tá? E excelente avaliação no dia da aplicação, tá bom, gente? Abraço a todos.